Nesse primeiro exemplo, nós vamos usar a fórmula de juros simples, tá? Que é o J-CIT, tá? Esse J aqui é o juros, né? O C é o capital, o I é a taxa, que a gente vai usar sempre em fração ou decimal, e o T é o tempo. Como eu quero que uma dívida de R$ 3.200 atinja o valor de 5.888, eu vou fazer o seguinte, esses 3.200 é o capital. Então, já vou colocar ele aqui no C, ó, 3.200. A taxa é de 6%, eu vou usar ela em fração, ó, 6%. E os juros, o tempo eu quero descobrir, vou deixar o T aqui, ó. E o juros, gente, vai ser a diferença entre o valor do montante, que é 5.888, e o capital, que é 3.200. Então, esse J aqui, ó, vai ser 5.888 menos 3.200, tá bom? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá? Aí, quando a gente for fazer essa multiplicação, ó, se tiver o zero aqui, você pode cancelar, tá ok? Aqui, o 5.888 menos o 3.200 vai dar 2.688, tá bom? E aqui eu vou multiplicar 32 vezes 6 vezes t, tá bom? 6 vezes 2, 12, deu 192t. Então, eu cheguei numa equação, tá vendo? Uma equação simples, né, de primeiro grau, onde a nossa incógnita é o t. Então, eu vou passar esse 192 dividindo. Tá bom? Então, fazendo essa divisão aí, ó, eu vou descobrir o tempo, tá? Que vai dar 14. Como é que eu sei minha unidade medida aqui, ó? É a unidade da taxa, tá bom? Como essa taxa foi 6% ao mês, o nosso tempo, então, está em meses. Eu sempre preciso combinar a unidade de tempo com a unidade da taxa, tá certo? A gente tem que sempre trabalhar na mesma unidade. Então, a resposta aqui é 14 meses. Nessa questão 2, gente, nós temos o seguinte, eu não sei o valor do capital, nem do montante, tá bom? E a fórmula de juros compostos, ó, ela envolve o montante, capital, a taxa e o tempo. Mas eu também tenho essa outra fórmula que funciona para qualquer regime de juros, né? Tanto o simples quanto o composto, que o montante é o capital mais os juros. O montante é o valor total, tá? O valor maior. E o capital é o valor inicial, né? Que é menor. E os juros é a diferença ali em dinheiro, né? O valor dos juros, esse J ele é em dinheiro, tá? Como eu quero o capital, eu já sei a taxa, que é 5% ao mês. A taxa eu vou colocar aqui no I, ó. Vou usar ela em decimal, tá? O tempo eu já sei que é 2 meses, já está na mesma unidade, né? Mês. E eu sei que os juros tem que ser 164. Como é que eu vou colocar esse J? Eu vou pegar esse C mais J e vou colocar ele aqui, ó, no lugar do montante. Eu vou substituir o M por C mais J, que vai ser C mais 164. Porque os juros eu tenho, é 164 reais. Aqui vai ficar o C novamente, 1 mais a taxa em decimal, tem que dividir por 100, né? Então, ficou 5%, que é 5 sobre 100, 0,05, elevado ao tempo, que é 2. Então, meu cálculo é essa equação aqui, ó. É uma equação onde a variável é o C, a incógnita, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer essa potência aqui, ó. Vou somar, vai dar 1,05 elevado ao quadrado. Aí, você vai multiplicar 1,05 vezes ele mesmo, 1,05. Lembrando que a gente não vai usar calculador nessas questões, né? São questões de Enem, vestibular, a gente vai ter que fazer esses cálculos na mão, né? E aí essa multiplicação deu 1,1025. Posso arredondar? Não, a gente tem que usar as casas decimais mesmo, tá, gente? Todas elas. Pode ser 4, às vezes 6 casas, a gente vai usar todas as casas porque
um arredondamentozinho aqui, gente, pode dar uma diferençona lá, vocês vão ver depois. E aqui, ó, continuou C mais 164. Beleza, aí que eu tenho que fazer, gente? Esse C eu vou passar para cá subtraindo, tá? Então eu tenho 1, alguma coisa C menos 1C. Tá vendo, ó? Menos 1C. Vou até escrever o 1 aqui para ficar bem visível, tá vendo? Porque esse C passou para cá e ele tem um coeficiente 1. Então eu tenho que subtrair 1, isso aqui, menos 1. Vai sobrar 0,1025. Tá vendo? 0,1025C. E aí agora é só eu passar dividindo. Aí a gente vai dividir então o 164 por 0,0... Opa! Errei aqui. 0,1025. Que vai dar redondinho aqui, ó, 1.600. É claro que é meio ruim de fazer esse cálculo aqui na mão, né? Essa divisão não é muito simples de ser feita. Mas a gente vai ter que calcular, vai ter que aprender a calcular essas divisões, né? Multiplicações com decimal, porque nessa matéria a gente vai precisar bastante. Nessa questão 3, gente, não é informado o regime de juros, tá? Quando não é informado o regime de juros, nós vamos usar composto, tá bom? Então guarda isso daí, que é os juros que a gente vê na prática mesmo, né? Nas situações do nosso dia a dia, é tudo juro composto. Eu tenho um investimento de R$4.000, então ele é o capital. Eu já tenho o C aqui, tá bom? Vou colocar ele aqui, ó. O C é 4.000. Eu já sei o rendimento é o J, né, os juros, que é 1.760. Então, vou colocar no lugar do montante, ó, o capital mais os juros. Tá vendo? Eu já sei o meu montante, é só eu somar o capital com os juros. E eu tenho o tempo de 6 meses, porém, gente, tá me perguntando a taxa trimestral de juros. 6 meses tem quantos trimestres? 2, né? Então, vou pôr uma observação aqui, ó. 6 meses é igual a 2 trimestres. Então, nós vamos usar o tempo em trimestres, tá? Porque a taxa é trimestral. Então, eu não sei a minha taxa, vou deixar o I, e eu sei que o tempo vai ser de 2 trimestres, ok? Então, sempre o tempo tem que obedecer à unidade da taxa. E aí nós vamos calcular. Aqui eu vou ter 5.760, 4.000 vezes 1 mais I ao quadrado. O que eu vou fazer primeiro aqui, gente? Eu vou passar esse aqui dividindo, ó, porque está multiplicando parêntese. Tá certo? Na hora que eu passar dividindo, eu já vou cortar esse zero aqui, ó. Esse 1 mais I ao quadrado, nosso objetivo é descobrir o I. Eu não vou resolver essa potência, não. Eu vou passar para lá como raiz, vai ficar melhor, né? Raiz quadrada de 576 sobre 400. Aí aqui vai ficar 1 mais I, não vai ter mais elevado ao quadrado. Tá vendo, ó? E aí, o que vai acontecer? Eu posso simplificar essa fração, tá? Deixa eu dividir aqui, a gente terminar do lado de cá. Eu posso simplificar essa fração, ou eu posso fazer a raiz direto aqui, né? Esses dois números, eles têm raiz quadrada, mas eu vou preferir simplificar, porque como a gente está fazendo conta na mão, né? A gente pode ficar mais complicado fazer raiz de número grande, né? Então, eu vou dividir por 4. Quando a gente divide por 4, vai dar 144 sobre 100. Então, aqui ficou raiz de 144 sobre 100 igual a 1 mais I. Aqui ficou mais fácil, né? Pra gente fazer raiz, né? Aqui vai dar 12, aqui vai dar 10. 12 dividido por 10 vai dar 1,2. E esse 1 vai passar subtraindo, né? Então, eu vou descobrir que a minha taxa aqui, ó, deu 0,2. Essa taxa está em decimal, né? Porque na fórmula eu sempre vou usar a taxa em decimal ou fração. Para eu passar ela para porcentagem, eu multiplico por 100. Então, minha
a taxa deu 20%. Então, a resposta aqui é 20%. Essa questão aqui é um tipo de questão muito comum, né? Ele é muito importante, que é a questão da venda a prazo. Olha só, o meu produto, gente, ele custa R$ 900 à vista. Então, esse é o preço real aqui do meu produto, o preço atual dele, tá? Se eu for comprar ele a prazo, ele vai custar mais caro porque ele vai ter juros, tá bom? A opção de venda a prazo é o seguinte, são duas prestações. A primeira é R$ 500 que eu pago na hora que eu compro e a outra de 512 após um mês. Então, ó, eu tenho essas duas opções de pagamento, né? O à vista e o a prazo, tá bom? Qual é a taxa mensal de juros nessa compra a prazo? Vocês podem ver aqui que vai dar 1.012, que é um valor maior, né? E essa diferença aí vai ser os juros. Então, como eu deveria pagar 900 e eu pago só 500, eu fico devendo uma parte, não é? Quando eu pago R$ 500 na hora da compra, eu fico devendo 400, não é? Porque era 900 menos 500, eu fico devendo 400. Esses 400 é a minha dívida, então ele é o capital, tá? Então esse 400 aqui é o valor do capital. Só que esse capital vai render juros e vai se tornar a segunda parcela, que é 512. Então esse 512 aqui vai ser o montante, tá bom? Então é isso, gente. A parcela, ela sempre vai ser o montante, porque ela já está com juros embutidos, né? Então eu vou fazer... e o tempo aqui vai ser de um mês, porque ele quer a taxa mensal, né? 30 dias vai ser um mês. Então o tempo é 1, tá bom? Eu vou usar. Quando o tempo que a gente vai usar é 1, tanto faz você usar o juro simples ou composto, vai dar a mesma resposta, né? Porque para o tempo igual a 1 não vai dar diferença ainda nos dois regimes. Mas como não falou o tipo de juros, vamos usar o composto. Mas se você usar o simples nesse problema, não tem erro nenhum, tá? Vou usar aqui o composto, que é essa fórmula. O montante, então, é a parcela, que já está com juros. O capital é o que você ficou devendo quando você comprou, você só paga juros sobre o que você deve, tá? A taxa eu quero descobrir e o tempo é 1. Tá vendo? Então é tranquilo, é só você dividir o 512 por 400, que vai dar 1,28. Na hora que eu passo dividindo aqui, ó, que é o 1 mais I. Passo 1 subtraindo, o I vai dar 0,28, que é 28% aqui, a nossa taxa de juros para essa compra a prazo. Essa questão é parecida com a anterior, porém a gente tem uma diferença. Na questão anterior a gente sabia o valor das parcelas, né? E nesse aqui nós não sabemos a parcela, mas a gente sabe que são dois pagamentos iguais. Então veja só, a pessoa vai comprar, ele custa 1.020, tá bom? Esse é o preço à vista. Então se eu for comprar à vista, deveria pagar R$ 1.020. Só que aí você vai lá e paga só um pedaço, você paga X reais, entendeu? Se você paga X reais, você vai ficar devendo esse menos esse, não é isso? 1.020 menos X. Tá vendo? Então, nós não sabemos o valor do capital exatamente, porque a gente não sabe o valor da primeira parcela. Mas a gente sabe que isso aqui tem que ser o capital, né? Porque o que a gente fica devendo é o que rende juros, beleza? Então, tá bom. Aí, o que vai acontecer? Esse valor aqui, gente, vai render juros de 4% ao mês durante um mês. Então, ele vai aumentar 4%, né? Esse valor vai aumentar 4% e vai se tornar a segunda parcela, que é exatamente igual à primeira, entendeu? Então, depois que eu aumentar 4%, eu vou chegar no valor de X de novo, entendeu? Então, esse parêntese aqui vai aumentar 4% e vai se tornar a segunda parcela, que é X também, tá? Porque as duas parcelas são iguais.
Então, vamos escrever isso aqui na forma de uma equação. Ó. Vou pegar esse número, 1020 menos x, vou aumentar 4%, vou multiplicar por 1,04 e vou resultar aqui no próprio x. Então, nós temos que resolver essa equação e a resposta dela já vai ser a resposta do problema, né? Que é o valor de cada uma das prestações, que é o nosso x aqui, tá certo? A gente vai fazer distributivo aqui, ó, vou multiplicar esse 1020 por 1,04, o que vai dar... Esse 1,04, gente, é 1 mais i, né? A taxa é 0,04, ó, somei com 1 aqui direto, tá bom? Você sempre pode usar isso para aumento percentual, né? Vai dar 1060,8. Aqui, x vezes 1,04, dá isso aqui. Esse menos 1,04 vai passar para cá somando. Então, vou ficar com 2,04x, porque aqui o coeficiente é 1, né? E agora é só eu passar dividindo. Dividir 1060,8 por 2,04, que vai dar 520. Então, ó, a resposta aqui desse probleminha, cada prestação é 520. Se você quiser testar se esse negócio está certo, se funcionou mesmo, o que você vai fazer? Você vai pegar o 1020, subtrair o 520, que é o que você pagou, vai dar R$500. Então, nosso capital é R$500. Esses R$500 vão render 4% de juros. Faz 4% de 500 que você vai ver que vai dar direitinho os R$20. Então, vai voltar a ser novamente 520. Vai ter outra parcela de 520, entendeu? Nessa questão eu não tenho o valor da minha compra, tá? Então, se você quiser, você pode supor um valor, não tem problema. Você pode resolver como incógnita, né? Pode deixar uma letra, um capital aí qualquer. Ou você pode supor, por exemplo, que a sua compra é de R$100. Tá bom? Então, eu comprei esse negócio, custa R$100. Se eu for pagar daqui a 4 meses, então esse valor aqui, ó, é o valor final, o valor do montante, tá bom? Porque eu vou pagar ele com prazo, tá? Qual que é o tempo? 4 meses. Se eu fosse pagar à vista, se eu fosse pagar hoje o valor atual dele, teria um desconto de 20%. Então, o valor atual é o quê? 100 menos 20%, que dá R$80, tá bom? Isso aqui é o capital, tá? Então, o valor atual é o capital e o valor futuro é o montante. E aí, eu quero saber a taxa de juros simples. Então, nesse problema já me falou que o juros simples, né? Então, vou usar o J-CIT, tá certo? Então, vou substituir aqui, ó, no J igual a CIT. O que é o valor dos juros? Os R$20 que deu de diferença entre o a prazo e o à vista, né? Quem que é o capital? 80, a taxa não sei e o tempo é 4. Pronto, só isso, ó. Então, eu vou resolver isso aqui, né? Cortar esse zero com esse aqui e vai dar 2 dividido por 32, ó. Tá vendo aí que deu 8 vezes 4, 32? Vou passar o 32 dividindo. Então, na hora que eu divido 2 por 32, deu 0,0625. Como eu quero essa taxa em porcentagem, né? Multiplico por 100. Vai andar duas casinhas, ó. 6,25%. Certo? Então, essa é a taxa de juros simples, tá bom?